Temos agora a análise com Vitaly Venislawski, que é especialista na AU em Segurança e Defesa. Muito boa tarde, bem-vindo a este jornal. Vamos começar por um tema que tem que ver com a primeira histórica visita de Vladimir Putin às Ilhas Kurilas, e que desencadeou, na verdade, uma grave crise diplomática no Japão e também protestos. Por que é que Vladimir Putin considerou fazer esta visita nesta fase? Bom, Janete, as Ilhas Kurilas, sobretudo este conjunto das ilhas do sul das Kurilas, Habomai, Shikotan, Kunashir e Iturup, são ilhas reivindicadas quer pela Rússia, quer pelo Japão. Os russos ocuparam o conjunto todo destas ilhas no final da Segunda Guerra Mundial, mantiveram a ocupação deste pequeno semi-arquipélago, digo semi porque o arquipélago todo estava dividido, mas desta pequena parte, porção do arquipélago, e o Japão tem reivindicado essas ilhas como próprias, porque de facto elas na altura eram japonesas. Sucede-se que até 2022 houve um estabelecimento de normalização de relações entre Tóquio e Moscovo no que toca à gestão dessas ilhas. A Rússia controla, de facto, essas ilhas. Portanto, o Japão define a fronteira entre o Japão e a Rússia por esta linha aqui. Na realidade, ela está por esta linha aqui. Aqui é a terceira maior ilha japonesa, a ilha de Hokkaido. A partir de 2022, houve um completo colapso nesse processo de normalização. Portanto, com várias provocações, com vários exercícios militares, uma forte militarização desta ilha, sobretudo em Iturup. Aliás, Iturup sendo a maior ilha, foi justamente a ilha que Vladimir Putin visitou, onde está o quartel-general do destacamento militar dessa região, e Vladimir Putin encontrou-se lá com o comandante do Distrito Militar Oriental Russo, distrito esse que hoje tem forças que estão a combater na direção de Alexandrivka, na Ucrânia, em Donetsk. Encontrou-se com o comandante da frota do Pacífico, da frota russa do Pacífico, onde iniciaram-se exercícios militares. Há alguma participação chinesa nesses exercícios, não sabemos até que extensão esses exercícios, até que extensão é essa participação chinesa, porque pelo menos não tem havido provas, por exemplo, de presença de navios chineses, mas parece que há pelo menos forças terrestres, algumas chinesas desdobradas nessa zona, e isso é uma preocupação para o Japão. Quais são as preocupações? Porque é que o que gerou este alvoroço, na verdade? O que gerou esse alvoroço foi, em primeiro lugar, o White Paper on Defense, portanto, o documento de defesa, de estratégia de defesa nacional que o Japão emitiu há cerca de um mês. Nesse documento, uma das maiores coisas que foi realmente mencionada foi o início da exportação de mísseis PAC-3 para os Estados Unidos, que são os mísseis Patriot que a Ucrânia tanto precisa. E também foi a redefinição da Rússia como um adversário estratégico a par da China, e que o Japão devia olhar com muita atenção para a acrescida presença militar russa na região do Pacífico e, sobretudo, nas suas fronteiras próximas. E a resposta de Vladimir Putin, ao ter ido justamente à ilha de Iturup, os japoneses chamam-lhe de Etorofu, os russos chamam de Iturup, foi uma mensagem política. E depois quer provocar essa reação. Exatamente, foi uma mensagem política dizendo que estas ilhas são russas, vão continuar a ser russas, e nós, a Rússia, estamos dispostos a defender estas ilhas com tudo o que temos. E no fundo reforçar a retórica de soberania de Moscovo. Exatamente, reforçando a retórica de soberania de Moscovo, reforçando a necessidade de controlar a região da Ásia-Pacífico, que é também uma região importante, e é aqui um ponto fundamental. Neste momento nós começamos a ver que os teatros operacionais, Ucrânia, Irão, já vimos as ligações que há, mas agora Ucrânia, Irão e Ásia-Pacífico estão a começar a ficar interligados. Porquê? Porque estamos a começar a ter uma repetição de atores. Os mesmos atores que estão a atuar na Ucrânia também têm stakes, também têm apostas feitas na região Ásia-Pacífico. Isto é todo o produto do mundo extremamente globalizado e muito próximo por causa dessa globalização. Mas cria também uma grande preocupação no que temos depois a acontecer a milhares de quilómetros de nós, de Portugal, que certamente tem sempre impacto no nosso pensamento estratégico aqui do outro lado do mundo. Portanto, além dessa mensagem interna e externa, há aqui também algum tipo de provocação no que diz respeito à escolha da data. Estamos aqui a dias do aniversário da rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial. Foi escolhida também a dedo esta janela? Sim, foi escolhida a dedo porque o Japão esteve a celebrar o fim da Segunda Guerra Mundial. Fruto dessas celebrações, portanto, para o Japão essas celebrações são um momento da viragem política japonesa e de
de uma transformação completa da sociedade, do espectro político, da estratégia global japonesa e a escolha desse momento de grande importância, de grande relevo para o Japão, permitiu à Rússia penetrar muito facilmente o espaço mediático japonês. Isso, na visão russa, é importante porque tem impacto cognitivo na sociedade japonesa, que sente uma certa ameaça e que sente a necessidade de reagir. Por outro lado, também depende depois qual é que será a reação estratégica da sociedade e, portanto, do sistema político japonês neste contexto. E também a forma como a Ucrânia quer ou não aproveitar isso. Certamente que a Ucrânia vai querer aproveitar isso no sentido de conseguir fazer o Japão tornar-se num ator fundamental, numa cadeia mesmo indireta, de fornecimento dos mísseis PAC-3 que a Ucrânia tanto precisa. Ainda ontem falei, por exemplo, de um cenário em que isso pode ser necessário. O Japão poderá fornecer mísseis aos Estados Unidos, PAC-3, repondo o estoque americano, para que os Estados Unidos possam fornecer esses mesmos mísseis, ou seja, os seus, à Ucrânia. E isso pode ser uma cadeia indireta em que o Japão, no fundo, é o centro dessa mesma cadeia e, portanto, pode ser uma solução a este problema. E há também, obviamente, o contexto de uma grande reaproximação, uma aproximação clara entre o Japão e a Ucrânia. Aliás, no ano passado, um episódio muito interessante, quando o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano visitou o Japão e a comitiva japonesa estava a receber o ministro e a sua comitiva, obviamente, estavam vestidos com a roupa tradicional ucraniana numa manifestação de apoio tácito à causa ucraniana. Isso é fundamental neste momento na grande estratégia ucraniana de assegurar um certo isolamento da Rússia em todos os seus eixos. Muito bem, vamos falar aqui de outro tema que tem que ver com esta vaga de ataques dos Houthis contra a Arábia Saudita e também contra forças governamentais. Tentar perceber, de facto, porque é que foi rompida a trégua, antes de mais, nesta fase e responde exatamente a que esse tem que ver com uma estratégia local de conquista de território ou, de facto, segue aqui indicações, segue aqui ordens diretas de Teherão? Eu duvido, obviamente, que nós estejamos aqui, que os Houthis estejam aqui numa tentativa de estender o território que eles controlam dentro do Iémen. A questão que está aqui em causa é que os Houthis têm sido já, ao longo de muito tempo, digamos, picados pelo Irão para que escalem as suas ações. Há o problema que os Houthis neste momento também enfrentam um contexto regional muito específico. Primeiro ponto, o tratado entre a Arábia Saudita, Paquistão e Turquia, a cooperação e alguma... Exatamente. Depois, a cooperação estendida no âmbito até dos acordos de Abrão, que ainda não estão finalizados, mas que estão a crescer em termos de aplicabilidade na região. Tudo isso limita um pouco mais a atuação dos Houthis e outro problema que é a atuação dos Estados Unidos contra os Houthis pode vir a acontecer. Aqueles bombardeamentos que os Estados Unidos fizeram contra o Irão, se fazem contra os Houthis, conseguem colapsar completamente o sistema que os Houthis montaram, o sistema regional. Portanto, o que está a acontecer é que o Irão quer uma escalada, o Irão precisa dessa escalada porque quer pressionar os Estados Unidos. Neste momento, nenhuma das duas partes está interessada no contexto em que as situações estão. Esta paridade não é boa para ninguém, nem para os Estados Unidos, nem para o Irão. Portanto, querem influenciar a outra parte a ceder cada vez mais, a perceber que não tem hipóteses, digamos assim. E, portanto, o que é que os Houthis vão querer fazer? Para não fechar completamente Bab el-Mandeb, para não fechar completamente a Arábia Saudita, se bem que têm-no feito, por exemplo, disseram que navios da Arábia Saudita não passam pelo Estreito de Bab el-Mandeb, quando saem aqui do porto de Yanbu, em vez de seguir pelo Mar Vermelho e em direção aos mercados asiáticos, que é sobretudo os mercados para onde exportam o seu petróleo, têm que dar a volta pelo Canal de Suez e depois pelo continente africano. É uma viagem que dura mais 2 semanas, acrescenta mais 2 semanas e vários milhões de euros ao preço final do produto que eles transportam, que estamos a falar aqui, obviamente, dos hidrocarbonetos e, sobretudo, do petróleo. E agora, há outro termo de pressão que os Houthis estão a fazer. Ataques a refinarias, usam um pouco daquela tática ucraniana, que é o que a Ucrânia faz na Rússia. Os Houthis estão a procurar fazer isso contra a Arábia Saudita. Atacaram hoje de manhã uma refinaria da Saudi Aramco. A Aramco é a maior empresa saudita estatal, obviamente, de refinação e extração de petróleo. Atacaram uma refinaria que se situa bastante perto do Iémen e vão procurar pressionar a Arábia Saudita para este ato de operações. Já vimos que os sauditas estão a responder.
esta linha aqui, apesar da fronteira não delinear, está altamente militarizada neste preciso momento e está altamente pressionada. Em Jeddah, o cálculo estratégico da resposta à ameaça iemenita, neste momento pelo menos à ameaça Houthi, passa entre operações covert, portanto, entre operações de infiltração de forças e destruição de capacidades, destruição limitada de capacidades dos Houthis, ou então até iniciar uma operação em escala maior sobre os Houthis. Para o Irão, na verdade, o cenário de início de operações em larga escala contra os Houthis é melhor a curto prazo, porque mergulha a região num conflito ainda mais alargado, horizontalmente mais difícil de gerir. A longo prazo, também para o Irão não é fácil, porque se os sauditas iniciam uma operação em escala mais alargada contra os Houthis, também começam a ver os seus aliados a serem estagnados num teatro.